Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse porta-guardanapo de tecido. Ele é feito com brim, a gente fala que é um brim leve, e aqui nós utilizamos duas cores. O que você precisa de material? Se você for usar dois tecidos, você pode usar meio metro de cada um. Com meio metro de cada um, você faz 14 porta-guardanapos iguais a este. Primeiro passo, o molde. O nosso molde, ele é um quadrado 21 centímetros por 21 centímetros. E essa parte pontilhada aqui é a parte da costura. Então, você vai cortar um tecido de cada cor. Essa parte aqui é o bolsinho, esse bolso que eu não mostrei para vocês ainda, que fica no fundo do porta-guardanapos. Ele mede 13 centímetros por 15 centímetros. Vamos iniciar então. Aqui está o tecido. Eu fiz um passo a passo para ficar mais fácil para vocês. Então, nós temos aqui a primeira parte da costura. Então, você corta o tecido deste tamanho. E quando você faz a primeira costura ele fica assim, olha. Apenas uma dobra aqui dentro, certo? O segundo passo é você marcar o tamanho da dobra do bolsinho. Então, são 3 centímetros na verdade. Então, esse bolsinho vai ficar com este tamanho aqui. Essa parte aqui de cima é a parte da costura também. Aí, agora eu tenho o bolso aqui pronto e costurado. Então, ele vai ficar com a partezinha aqui mais larga, né? Você pode ver que aqui eu dobrei para dentro a costura. E ele vai ser fixado aqui no fundo, com essa partezinha que vai ficar aberta para que a gente possa colocar um papelão para dar um suporte. Agora a gente vai começar a montar o porta-guardanapo. Os dois tecidos foram cortados, um de cada cor, né? Um estampado e um liso. Você coloca frente com frente. A primeira costura, você começa sempre... Bom, uma dica, né? 1 centímetro foi deixado para costura. Esse 1 centímetro é um pezinho de máquina. Então, você começa sempre na metade, da metade para frente, a primeira costura. Então, a gente vai iniciar aqui. Eu já explico o porquê dessa metade para cá. Aí, você vira aqui, olha só. Sempre tomando cuidado para que seja um pezinho de máquina mais ou menos, que você vai deixar aqui de tecido para dentro para essa costura. Por que é que eu falei para vocês para a gente deixar essa partezinha aqui aberta? Eu tenho um passo a passo aqui. Então, nós deixamos aberto este pedaço aqui, essa partezinha aqui, olha, para que a gente possa desvirar o tecido. Uma dica, quando você chegar aqui, você deixa marcado, dobrado aqui e preso com um alfinete, porque essa parte do tecido vai ficar para dentro depois na próxima costura. Agora, a gente vai desvirar o tecido. Então, aqui eu já comecei a desvirar, né? Mas ficou esse cantinho aqui para que eu consiga explicar para vocês que a gente precisa usar uma tesoura para fazer direitinho essa desdobra. Então, eu vou arrumar bem aqui o cantinho, ok? Vou arrumar bem o cantinho com a tesoura. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, eu vou tirar os alfinetes aqui, olha. Tá vendo? O alfinete, ele ficou para dentro. Então, eu vou tirar os dois. Vou manter essa dobra, ok?
e vou colocar o alfinete agora aqui, certo? Próximo passo é fazer o acabamento em torno deste tecido aqui. Então, a gente vai para a máquina mais uma vez, certo? A gente vai para a máquina. E aqui, a dica é que você faça essa costura o mais próximo possível da pontinha do tecido. Então, você vai aqui, olha, faz aqui a costurinha, tá vendo aqui essa costura? Porque quando você chegar aqui nessa ponta, você vai tirar o alfinete e vai passar a costura aqui na ponta. Então, ele já vai fechar com o acabamento aqui pra dentro. Feito isso, e agora a gente vai pegar o próximo que já está pronto aqui. Então, aqui eu já tenho o tecido todo ele costurado, né? Eu preciso cortar os fios, né? Os fios que ficam. E vou colocar em cima daqui o bolsinho. Então, o bolso eu vou instalar aqui no meio. Vou instalar aqui no meio e vou colocar um alfinete aqui para poder prender, certo? Qual é a dica para vocês aqui? É você medir todas as bordas para ver se o bolso realmente ficou no meio. Então, eu vou medir aqui, ó. Normalmente dá 4 centímetros. 4 aqui, 4 centímetros aqui, 4 aqui. E a gente vai para a máquina. Aqui, nós vamos fazer a costura bem na pontinha do tecido mais uma vez, né? Então, a gente tem o acabamento aqui do lado. Você coloca o pezinho de máquina, vai um pouquinho para trás pro acabamento e segue em frente. Colocado o bolso, que agora eu já tenho outro pronto com bolso. Aqui o bolso já está pronto. O que eu preciso fazer agora é as dobras para que eu consiga fazer com que ele fique de pezinho assim, certo? Essa dobra eu vou ter que fazer encontrando aqui, ó, essa ponta com essa ponta. E a dica aqui é você fazer uma costura, certo? Aqui que encontre o cantinho do bolso. O cantinho do bolso por quê? Porque essa parte do bolso é a partezinha que vai ficar com o papelão. Aqui, novamente, eu costuro um pouquinho para trás, pro acabamento, e vou até o final. Os 4 cantos eu faço isso. Para que eu consiga fazer essa voltinha aqui, que vocês viram, eu vou precisar abrir aqui, ó, certo? Vou precisar abrir aqui. Mais uma vez eu vou usar o alfinete. O alfinete ele ajuda muito a gente na costura. Vou colocar o alfinete aqui. Isto. E o acabamento agora, eu vou aproveitar essa costura aqui e essa aqui, certo? Que vão me nortear para fazer a próxima costura. Então, eu começo aqui, passo aqui por cima e vou até o outro lado. Mais uma vez na máquina. Olha, procura colocar a agulha bem em cima já daquela costurinha que você já tinha feito. Vagarosamente você segue. Eu quero aproveitar aqui para dizer que, para quem não me conhece, né? Nossa, Renata costura. Eu vou dizer que isso tem a ver com a minha avó, a mãe do meu pai. A mãe do meu pai, ela fazia vestido de noiva sem nunca ter ido numa aula de corte e costura. Então, assim, cada filha tem um pouquinho, né? Tem uma outra irmã que costura pra fora. Então, aqui, olha só. Feita essa costura, esse vai e vem. Vocês viram que aqui não ficou muito bem em cima, né? Feito esse vai e vem, nós vamos pro próximo que tá aqui, ó.
Então, aqui eu já tenho um, que eu já fechei aqui esse canto, já fechei esse canto, este canto aqui. E eu preciso fechar mais este aqui, ó. Fechar mais esse aqui, vou colocar só o alfinete, que agora vocês já sabem como é que faz. Eu fecho aqui com uma costura e depois eu abro aqui, né, pra fazer esse cantinho aqui. Terminado o porta-guardanapos, eu preciso cortar o papelão. Este papelão vai aqui no fundo. E está pronto a nossa porta-guardanapos. Então, com o método de tecido, você consegue fazer 14 porta-guardanapos. Se você comprar 2 tecidos, meio metro de cada, aliás, com metro de tecido você faz 15. Se você comprar meio metro de cada, você consegue fazer 14. Para fazer 15, aí você vai precisar fazer mais um emendado 2 partes. Esses são os retalhos que sobraram de tecido. E eu quero dizer para vocês assim, ó, por que é que surgiu esse porta-guardanapo, né? É porque eu trabalho em escola de educação integral em Curitiba e sou professora articuladora e nós atendemos também o horário do almoço. E nós precisávamos de um porta-guardanapo que fosse barato e fosse fácil de higienizar. Então, esse aqui é só colocar na máquina e lavar. Eu sou Renata Jurac Bueno de Assis, meu contato 99610 1441, WhatsApp. Gratidão.